falei para ele, eu estava com o dinheiro contadinho para fazer isso. Você foi Deus que enviou você até o Agostinho para poder chegar a mim. Eu sabia que aquele dia você não estava na mesa do almoço em vão. Quando o Agostinho me contou, e não me contou quem era, quando ele falou que era você, eu me senti na hora no coração, veio no meu coração na hora de poder te ajudar, cara. Eu falei amém. Sabe por que eu estou falando isso, irmão, dando esse testemunho? Porque o Senhor, quando a gente é fiel ao Senhor e cumpre aquilo que é determinado pela palavra de Deus, a própria palavra fala, irmãos, que Ele não é filho do homem para que minta e nem para que se arrependa. Então, de qualquer forma, a palavra do Senhor vai se cumprir na sua vida. E hoje eu descendo para a Celândia para resolver outras situações, e Deus começou a ministrar no meu coração, me mostrando lá atrás da onde a gente vem, o que Deus já tem feito na nossa vida, aonde a gente tem chegado. E eu comecei a pensar, falei, essa semana eu fui em Taguatinga, tem dia que eu vou 2 vezes em Taguatinga essa semana. A correria grande, tanta coisa para fazer e tudo. Aí eu comecei a questionar a Deus, falei, nossa, mas eu não posso viver nessa correria, eu não aceito isso para a minha vida. Aí Deus falou bem assim, mas se você está nessa correria, se você está correndo atrás daquilo que é seu, das suas coisas, e não tem se afastado daquilo que é o projeto meu para a tua vida, você não está errado não, pode continuar. Continua, você está certo. Você não está fora do desígnio de Deus. Que eu me preocupo, irmãos. Quando eu começo a me preocupar com muita coisa, fazer muita coisa, eu falo, será que eu estou deixando de fazer alguma coisa que vai desagradar? Eu me preocupo. E Deus começou a me mostrar da onde a gente veio, aonde a gente chegou. E dentro de muito pouco tempo mesmo. Muito pouco tempo. Então eu tenho muito que agradecer a Deus. Porque eu tenho vivido promessas que Jacó viveu. Olha, irmãos, quanto tempo tem isso. Aquilo que foi promessa lá na época da lei, agora na época da graça, também, irmãos, também vai se cumprir na nossa vida, assim como cumpriu na vida de Jacó. O Senhor prosperou Jacó, o Senhor abençoou Jacó, a descendência de Jacó. Eu li esse texto, é para nós entendermos que dízimo e oferta, isso tem sido pregado agora. Hoje os pastores têm falado só de dinheiro, os pastores têm falado só de dízimo, de ajuda isso, ajuda naquilo. E não é, irmãos, não é isso. Isso é promessa do Senhor para nossas vidas, desde o tempo de Isaac, Jacó, Abraão, toda a descendência de Jacó foi abençoada. E o Senhor quer abençoar a nossa geração, a nossa descendência. Mas nós temos que abrir a nossa mão, irmãos. Nós temos que abrir a nossa mão. Nós não podemos ser contados como aquele povo avarento, que ama mais a si próprio do que aquele que está do lado. Amém? O pastor João Chinelato, ele falou algo que ficou no meu coração. No dia a gente brincou e tudo, mas é algo muito sério. Ele falou, quando Deus aponta, Ele paga a conta, irmãos. Quando Deus move no teu coração, não, essa oferta que o pastor está pedindo aí, dê essa oferta, você pode dar. Porque se o Senhor está mandando você entregar, é porque Ele vai te sustentar. Ele vai suprir toda e qualquer área da tua vida. Esse dinheiro não vai te fazer falta. Amém? Você tem a oportunidade de ser abençoado. Você tem a oportunidade de semear no reino do Senhor. Amém? Pode trazer o seu dízimo, a sua oferta. Amém? Vamos pedir ao Senhor sabedoria, discernimento para aqueles que administram a nossa igreja, para os tesoureiras, né? Para o pastor, para que o Senhor abra a mente dele, o entendimento, dê visão para ele, visão de prosperidade, de crescimento, de alargar as tendas. Amém? Que nós não vamos parar por aqui, nós vamos crescer. Essa igreja vai crescer, essa igreja vai multiplicar. Amém? E quem dá o crescimento é Ele, é Deus. Se Ele aponta, Ele vai pagar a conta. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos,
Nós te engrandecemos, Senhor, porque Tu és fiel na nossa vida, Senhor. Tu és um Deus, Senhor, que tem suprido todas as nossas necessidades. Tu tem nos guardado, Senhor Jesus, debaixo das Tuas asas. Tu tem suprido o meu lar, Tu tem suprido o lar dos meus irmãos, tem visitado o celeiro de cada um deles, Senhor. Tu tem acrescido saúde dia a dia, Senhor, a cada um de nós, Senhor. Pai, nós te somos gratos, Senhor, por poder semear no Teu reino, Senhor, e poder colher, Senhor Jesus, 100 por 1, Senhor. Pai, nós te pedimos o privilégio, Senhor, a oportunidade, Senhor, de semear no Teu reino, a oportunidade, Senhor Jesus, de ter, Senhor Jesus, na nossa consciência, Pai, a concepção de que essa casa, Senhor Jesus, é sim sustentada, Senhor Jesus, por mim e pelos meus irmãos. Que tudo que tem aqui, Senhor Jesus, tem a nossa colaboração, a nossa participação, Senhor. Nós queremos ter essa consciência, meu Pai, e queremos, Senhor, sim, cada dia mais poder suprir. Queremos cada dia mais melhorar a Tua casa, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos. Abre porta de emprego, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Traz, Senhor Jesus, em nome de Jesus, graduação nos estudos, graduação no emprego, Senhor. Que Tu possa estar abençoando, Senhor Jesus, do menor ao maior aqui, Pai. Em nome de Jesus, nós te somos gratos, desde já, pela vitória. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, amém? Amém ou amém? Glória a Deus por essa noite tão importante, por essa noite tão memorável. Pega a sua Bíblia aí, abra em Gênesis, capítulo de número 2, verso de número 24. Estamos no mês da família, amém? Estamos falando sobre família, falando sobre crescimento familiar, bênçãos dentro do lar, e eu creio que essa bênção vem sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa. Deixa eu te falar uma coisa, você pode ter vindo para cá, e aquela pessoa que tanto você ama, talvez não veio, e pelo contrário, talvez tenha ficado dando trabalho, ou talvez a notícia que você sabe acerca dela, ou que tem sido dita, é que essa pessoa, ela está condenada a continuar dando trabalho. Mas deixa eu te dar uma notícia, essa história, ela mudou, amém? Existe um anúncio de bênção sobre a sua vida e sobre a sua família, sobre a sua casa. Quando você se determina em se manter fiel, firme no propósito, a sua família é alcançada. Isso não é demagogia, isso é palavra de Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e isso é inegociável. Podem os outros não servir, podem os outros fazer, mas eu e a minha casa, nós nos determinamos em servir ao Senhor, e por conta de você, a sua casa, ela vai ser alcançada. Ela vai ser alcançada, em nome de Jesus, amém? Gênesis capítulo de número 2, verso de número 24, que diz: e por isso que o homem deixe o seu pai e a sua mãe, para se unir com a sua mulher. Ainda estou numa versão atualizada, para você entender bem isso. E os dois se tornarão uma só pessoa. Na versão Almeida Corrigida diz o seguinte: portanto deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Serão um. E o tema da ministração dessa noite é os 4 pilares da sustentação da família. Por que eu estou usando 4 pilares? Normalmente toda obra, ela é construída com 4 colunas. Você vai construir uma garagem, você faz, os pedreiros de plantão que sabem bem do que eu estou falando. Os homens são mais, né? Mulheres também, é claro, mas os homens, porque eu digo, às vezes tem mais proximidade com isso.
Normalmente são pelo menos 4 pontos. Alguns fazem com 3, mas normalmente são 4. E toda base bem estruturada, toda base sólida, ela precisa de firmes fundamentos. E quando nós vemos essa palavra, o Senhor dizendo que o homem deixe seu pai e a sua mãe, e então ele se una à sua esposa, o Senhor está querendo dizer que a partir desse instante, esse casal, ele vai formar uma espinha dorsal, que vai sustentar o organismo vivo. Pedro, venha cá. Vem cá, Pedrão. Pedro, venha cá, tem um abraço para lhe dar. Sobe aí. Deixa eu dar um abraço primeiro, que eu falei que ia dar, né? Pedro é um rapaz bonito, cabelo maneiro. E o Pedro, ele não é apenas essa estrutura muscular que vocês veem, né? Pedro tem uma estrutura muscular forte, rígida. E para segurar toda essa estrutura muscular, precisa que haja uma estrutura óssea por trás. Ele pode ter uma musculatura firme da forma como for, mas aqui dentro tem um esqueleto. Até minha esposa falou uma coisa um tempo desse atrás, que tem pessoal que não gosta de camiseta com uma caveira, né? E ela falou assim, por que o pessoal não gosta de caveira? A gente também é uma caveira, todo mundo por dentro tem osso e é uma caveira, né? O problema é que as pessoas às vezes usam com outra motivação, mas, maldade, mas nós não, nós somos uma caveira também, temos uma estrutura óssea por dentro, e o Pedrão tem uma estrutura óssea, mas o Pedro tem uma coisa aqui atrás, muito interessante, chamada espinha dorsal, coluna, com várias vértebras, que dentro dessa coluna passam ligamentos e tem um nome mais preciso, que eu me esqueci agora, mas passam aqui dentro as ligações do cérebro que vão para todo o seu organismo, a espinha dorsal, a medula, obrigado, a medula espinhal, e tem aqui dentro dessa medula vários conectores, né? O cara que é da área de TI vai falar de medula espinhal, vai chamar de conectores, né? Links, né? Tem uns links aqui dentro, né? E então, faz com que o corpo dele funcione bem, e esteja sempre firme, ereto, de pé. Quando um casal se une, o Senhor está dizendo para eles, a partir de agora, como família, vocês estão estabelecendo um organismo vivo, que vai ficar de pé. Você está em pé, Pedro? De pé. E ele fica de pé e se mantém em pé, porque há uma estrutura aqui. Obrigado, Pedrão. Há uma estrutura. E quando o Senhor está falando então, para que o homem se una à sua esposa, e saia da casa do papai e da mamãe, do conforto do lar, da tapioca, do cuscuz, do pãozinho e da costela, e do bife e do arroz, e a pastora Fran já olhou para o Pablo ali, mas tem tudo isso, vai acabar, campeão, você vai ter outro alimento, mas esse daí não vai ter mais, você vai se unir à sua esposa, Pablo, um dia, eu acredito que você não foi chamado para o celibato, e essa estrutura, ela é nutrida de verdades, e ela nutre o organismo de verdades, e eu quero falar nessa noite sobre esses pilares que sustentam esse organismo vivo chamado família. Quando infelizmente entra dentro de uma casa uma desestrutura, seja por uma separação, por uma morte, principalmente do cônjuge, há uma debilidade em algumas áreas. Eu, por exemplo, segunda-feira minha coluna doeu muito, e eu orei e falei, eu já sou curado, não aceito isso, e de lá para cá,
tomei uns remédios também. A gente ora pelo remédio, Senhor, que esse remédio me cure, em nome de Jesus, né? Meu Deus, que pouca fé, né? E graças a Deus eu estou de pé. Mas às vezes quando uma família se desestrutura, é como isso, uma coluna que perde às vezes uma função, e uma hérnia, e uma lordose, uma escoliose e tantas outras coisas. E ela precisa se manter em pé. Na quarta-feira, ontem, nós fomos conversar com a irmã Márcia e o irmão Roberto, para estabelecermos uma base celular na casa deles, uma célula. Estávamos lá, eu e o Léo. E o irmão Roberto falou assim para mim: pastor, a minha coluna nunca doeu. Eu falei, aleluia. E ele é motorista ou é cobrador? Acho que ele é motorista, né? Motorista de ônibus. Já tem uma idade, acho que quase o dobro da minha. Ele falou, minha coluna nunca doeu. Eu falei, glória a Deus. Isso é uma conquista. E nossa casa, ela tem que ser semelhante a essa espinha dorsal do irmão Roberto, que não dói. E que se dói, a gente tem que fazer alguma coisa para que não doa mais. Uma vez o médico passou para mim uma fisioterapia e exercícios musculares para as costas, para que não doesse mais, e não doeu mais, porque eu exercitei. E dentro dessas quatro pilares, dentro dessas 4 bases da família, uma delas é justamente esse exercício, essa prática, que envolve muitas coisas, e eu quero falar sobre a gratidão, como o primeiro pilar. Por isso deixa o homem pai e mãe. O casamento ele implica em romper com o cordão umbilical, a quebra de algo que parecia ter sido quebrado lá no nascimento, mas que às vezes ainda se mantém. E quando isso não acontece, a quebra desse cordão umbilical, ela traz prejuízos para a família que está nascendo. Todo mundo que casa, como diz o ditado popular, quem casa quer casa. Justamente inspirado na Bíblia, porque a Bíblia diz que deixaria o homem pai e mãe. Mas o que é interessante dizer, que para que essa independência aconteça, ela primeiro tem que passar pelo teste da gratidão, que envolve a lealdade, a fidelidade e a honra, que andam juntas. Nenhum filho pode sair de casa, nenhuma filha pode sair de casa sem a bênção dos pais. Todo filho que um dia vai se casar, que vai entrar em uma família e vai constituir uma família, ele tem que andar debaixo do princípio da honra, da lealdade, da fidelidade. E aonde é que isso me chama atenção? Quando isso me chama atenção? Quando eu sou grato. Você precisa incentivar o seu filho, e você que é filho, precisa se sentir motivado a ser grato, a não sair da sua casa sem que haja o processo da gratidão. O motivo de muitas famílias hoje estarem desestruturadas, do fracasso da família, a causa do fracasso de muitos relacionamentos, é porque muitos filhos saíram de dentro da sua casa com ingratidão, reclamando que aqui não é bom, que meu pai não é bom, que a minha mãe não é boa, que os meus irmãos não são bons, e traçam um caminho de desonra, de morte, e isso tende a crescer, e muitas vezes a se repetir. Um filho que sai de casa desonrando seus pais, está plantando uma semente de desonra, e que se não houver o cancelamento dessa maldição dentro da casa, os seus filhos farão a mesma coisa. E se não houver o cancelamento da maldição, os filhos farão a mesma coisa. E é um processo que se segue. Se você que me ouve nessa noite fez isso em algum momento, se arrependa. Não estou falando para você separar da sua esposa ou do seu marido, voltar atrás, mãe, pai, cheguei de volta. Não dá mais não. Mas é necessário reconhecer, pedir perdão. O processo da gratidão
é justamente entender que mesmo com um novo sentimento nascendo, eu não posso desprezar o sentimento anterior. Um sentimento, ele não pode se sobressair sobre outro. A gratidão, ela não tem prazo de validade. Se quiser colocar no Facebook, no seu Instagram, pode colocar, tá bom? A gratidão não tem prazo de validade. Tem gente que acha assim, igual o Leomar falou aqui, quanto é que eu te devo? Como é que é isso? Como é que eu faço para te pagar? Eu quero assim, quero uma amizade sua sincera. Só quero a sua amizade. E uma vez eu ouvi alguém falando sobre isso, que a amizade, ela é muito melhor do que dinheiro. Ter um amigo, ter uma amiga, isso envolve a família, sabe? Por mim eu teria 12 filhos. A minha esposa diz, você já tem muitos espirituais, tá bom. Eu quero me sentar à mesa no dia do Natal e falar assim, venham filhos para cá. E vem os filhos e os netos, e depois os bisnetos, uma cidade inteira povoada. Mas alegra o coração de um pai, os pais que estão aqui, as mães sabem bem, e aqueles que nos acompanham pela internet sabem bem do que eu estou falando. O coração de um pai se alegra quando há gratidão, quando a mãe faz algo em casa, e o filho ou a filha fala, obrigado mamãe. Quando o papai compra algo ou faz algo e o filho fala, obrigado papai. A gratidão é um caminho de bênção. Ser grato por aquilo que se tem, pelaquilo que se teve, por aquilo que ainda se terá, é uma oportunidade de bênçãos e de conquistas. E não seja ingrato, seja grato. Seja sempre feliz e contente, porque casais hoje que vivem na dependência financeira, muitas vezes de outras pessoas, ou às vezes ainda dos pais, ou às vezes de condições ou situações, talvez tenham quebrado um processo e saído de casa antes do tempo. Não estou dizendo que todo problema que você tiver financeiro é porque você quebrou, não. Tem gente que sai de casa e depois vai ter problema. Todo mundo tem problema. Mas boa parte das pessoas hoje que eu tenho notado e acompanhado, são pessoas que quebraram processos. Você se mantendo dentro do processo já dá trabalho. Imagine você quebrando os processos. Então o primeiro pilar que eu disse é a gratidão. Seja exageradamente grato. Uma vez, quando eu me casei, só uma vez mesmo, graças a Deus. Mas quando eu me casei, antes de eu me casar, um mês antes, eu fiquei desempregado. E eu falei com o meu pastor, e agora? O que eu faço? Gente, pastor tem uma responsabilidade muito grande. Porque se ele tivesse falado assim para mim, não casa, eu não teria casado. Espera, eu teria esperado. Mas ele falou assim, casa. Eu fui lá e casei, eu estava doido para casar mesmo, né? Eu só estava esperando assim, vai. E eu casei, por uma palavra. Mas eu estava desempregado. Um mês antes de eu me casar, eu perdi o emprego. Eu não tinha o recurso que eu precisaria ter para manter a minha casa. E ficamos então casados um mês antes, aí eu me casei, fiquei um mês ainda desempregado. E eu orava todos os dias por um emprego, numa empresa de telecomunicações aqui no Distrito Federal. E orava incessantemente, sempre com a minha esposa, e nós confessávamos, declarávamos e tomávamos posse. E foi interessante porque nós conquistamos juntos. E de repente, mesmo num tempo de crise, aonde não estava se contratando, aonde essa empresa estava demitindo, me chamaram para uma entrevista. E as pessoas na época, eu lembro-me muito bem, que falaram, mas como? Até os próprios colegas, essa empresa não está contratando, ela está demitindo. Mas uma pessoa naquele dia, foi uma oportunidade de bênção, e que eu sou grato até hoje quando eu vejo. Um amigo meu chamado Robson, ou alguns o conhecem por Robinson, morou em Brasília durante muitos anos, a quem eu tenho um apreço muito grande, que me indicou nessa empresa.
E sempre que eu lembro dele, mesmo muitos anos depois, isso foi em 2004, 15 anos depois, eu olho e eu lembro dele. Foi alguém que me inseriu no mercado de trabalho, me reinseriu no momento de crise. Eu sou grato à vida dele. A gratidão, ela não tem prazo de validade. A gratidão, por mais que você retribua, ela nunca se paga. Por isso que uma vez eu ouvi uma pessoa falar assim: é melhor dever dinheiro do que favor, porque dinheiro você paga, favor não. Favor você pode continuar fazendo, mas nunca se paga, porque quem recebe o favor é um agraciado. É um agraciado. Segundo, unificação, aliança. No verso ainda de número 24, diz assim: e une-se a sua esposa, ou uniciar a sua esposa. O termo unir ou apegar, algumas traduções falam justamente se afeiçoar, adaptar, agarrar, unir, atar, conciliar, harmonizar, ligar, fundir, soldar, associar, colar uma parte com outra. Esse é o sentido da união conjugal. Sabe essa estrutura de ferro do teto? Ela é toda soldada. Unir-se significa isso, soldar, colar, tornar-se um. Quando eu falo aos jovens para escolherem bem com quem casar, escolha. Esse é o momento de escolher. Os meninos lá em casa ouvem muito isso. Daniel, filho, Daniel tem 8 anos e já me ouve falar sobre isso. Igor, Carol é a que mais sofre. A minha esposa fez assim, a Carol fez assim também. Porque o casamento é uma decisão, de uma escolha, a qual nós fazemos e pretendemos, dentro daquilo que nos cabe, é claro, dentro daquilo que te cabe, para que seja até que a morte os separe. Eu não consigo poupar uma pessoa da morte, eu não consigo poupar a outra pessoa que se separe de mim, mas dentro do que me cabe eu vou fazer o melhor. E os jovens então, quando se unem num relacionamento conjugal, eles estão dizendo que estão soldados, e toda quebra de solda ela traz prejuízo. Toda vez que tem que se quebrar uma solda é complicado. E é por isso que eu digo a você nessa noite, a unificação, a aliança. Nós temos que aprender a sermos um povo de aliança. A aliança não se quebra, a aliança não se transgride, a aliança não pode voltar atrás. Tem muita gente que consegue voltar atrás na sua palavra, e nós temos que aprender a ser como os nossos avós eram, que compravam 1 quilo de arroz na vendinha da esquina, e comprava só 1 quilo e levava para casa, e às vezes ele não tinha dinheiro, e ele pegava na mão, e era um negócio que o pessoal chamava, que era feito no fio do bigode, arrancava o fio do bigode, claro que não arrancava porque dói, né? Mas pegava na mão e falava: nós temos um negócio, final do mês eu passo aqui, acerto, anota na caderneta. E quantas cadernetas eu vi nesses comércios antigos, talvez alguns tenham visto, né? Caderneta, até hoje você vai em algumas cidades aí, você vê caderneta. Um dia desses eu vi lá no Incra 8, tem uma farmácia lá, de um conhecido, e eu vi o pessoal comprando remédio, o pessoal mais de antigo, senhor, e anotando na caderneta. Eu olhei, eu falei, não sabia mais que tinha isso, mas eu não vi nenhum jovem comprando, eu só vi senhores e senhoras comprando, porque é um hábito antigo, de manter-se fiel nos relacionamentos, fiel nas amizades, sabe? A Bíblia diz que por conta do pecado, o amor de muitos se esfriaria, e é onde a gente vê, infelizmente, pais matando filhos, filhos matando pais, uma desestrutura familiar terrível, porque perdeu-se o amor, perdeu-se o entendimento de aliança,
de reciprocidade, de cuidado, de afeto. E eu digo a você, ame o seu irmão, ame a sua irmã, ame o seu pai, ame o momento familiar. Lá em casa nós temos o hábito de sempre nos sentarmos à mesa para tomar café, para lancharmos, para almoçarmos. E esses dias nós fomos a Manaus e quando chegamos, a Ana Carolina, o Igor e o Daniel haviam feito uma mesa de café para nós, com o melhor que tinha em casa, com os melhores copos, as melhores taças, os melhores pratos. E volta e meia isso acontece lá em casa. E às vezes alguém chega e fala assim, chega, né, de surpresa, às vezes meu sogro vai lá e fala assim, quem vai vir aí? Eles já até acostumaram. E a gente diz, ninguém. Por quê? Parece que nós temos o costume de usar o que é melhor, a melhor prataria, os melhores louças, para as pessoas de fora. E minha esposa já diz, não vai vir ninguém, somos nós mesmos. Somos nós quem vamos nos sentar à mesa para comer. Porque há um entendimento de que há uma vida para ser vivida. E se eu tenho que viver nessa aliança, eu preciso cultivar essa aliança. Eu preciso cultivar esse relacionamento. Um colega meu hoje me perguntou assim, enquanto almoçávamos. E ele falou assim para mim, você acredita que o casamento é para toda a vida? Eu falei, sim, acredito. E ele falou assim, e se você deixar de amar? Eu falei assim, eu não vou deixar de amar. Por que você não vai deixar de amar? Porque eu cultivo. Mesmo de vez em quando, tendo as nossas intempéries no nosso casamento, na nossa família, nós nos esforçamos para cultivar. E eu falei, a opção de deixar de amar não existe. E ele falou assim, mas e se isso acontecer, e se aquilo, e ele foi questionando. E eu falei assim, nós temos uma decisão, na família, o ambiente familiar, a palavra família é muito forte, sabe, você está mexendo com alguém da minha família, você está maluco? Família é um significado, uma expressão de unidade, de amor, de cumplicidade muito grande. Lá em casa, quando os meninos às vezes querem descansar, e nós nos sentamos na sala, eles já falam, papai, vamos assistir a um filme. Pode ser um filme repetido, pode ser uma coisa que não tem graça. A gente se senta na sala, um coloca a perna para um lado, outra perna para o outro, e um deita por cima do outro, e aquele emaranhado de gente, e ficamos na sala. Por que eu estou te falando essa coisa? Sobre esses aspectos, sobre todos esses pontos, né? Por que eu estou te falando? Não é para dizer que a minha família é melhor do que a de ninguém, eu estou te incentivando a fazer isso. Mas pastor, lá em casa só sou eu e o meu filho, ou a minha filha, ou meu pai. Faça com ele, faça com ela. Aliança, não é porque você tem uma aliança que a pessoa é obrigada a viver com você. Você tem uma aliança comigo, lembra que você tem, lembra sua família? Não, ninguém é obrigado a viver com ninguém. Toda vez que você tem que citar num lugar que você manda, porque você já perdeu a autoridade há muito tempo, mas você tem que fazer valer a pena, e fazer com que a sua presença seja algo bom, que quando você estiver indo para casa, haja alegria no coração, tanto da sua esposa, tanto do seu marido, ou dos filhos. Está chegando, que coisa boa. Se não há alegria na unidade, algo está errado. A aliança, ela precisa ser celebrada. Muitos tentam dizer o contrário, mas nós preferimos provar que vale a pena ser fiel, que vale a pena estar na aliança. Amém? Amém! Glória a Deus. A palavra do Senhor ainda diz, tornando-se uma só carne, ponto 3. Quando Deus ele une o homem e a mulher, e eles começam uma família, essa união familiar, ela necessariamente, ou normalmente, dentro das condições normais e saudáveis, ela tende à procriação, a perpetuação da raça.
Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Essa procriação eu quero trazer em vários aspectos, tanto no aspecto biológico, que é literalmente a criação de filhos, quanto a procriação e a multiplicação de bens, de materiais, de talentos. A família é um ambiente onde os talentos começam a aflorar. Lá em casa estamos descobrindo muitos talentos. Minha esposa falou: Igor, fazer café. E o Igor já sabe fazer café. E minha esposa falou: Igor, tem que fazer tal coisa. Ele me falou que fez alguma coisa hoje que eu não ouvi. Fez brigadeiro, café e gelatina. Não diminuiu a masculinidade de nenhum homem ir para a cozinha. Uma família saudável é uma família onde todos podem fazer tudo. É claro, dentro das normalidades, né? Tudo quando eu digo, por exemplo, não diminui a feminilidade da mulher ela trabalhar fora. Assim como não diminui a masculinidade do homem ajudar em casa. A questão é que a família é um ambiente propício para a multiplicação dos talentos. Eu sei que tem muita gente que canta no banheiro, que está lá debaixo do chuveiro e está cantando, né, Samuel? E está cantando. E o que é feito lá dentro da casa aparece aqui dentro da igreja, aparece na rua, aparece na célula, no dia a dia. A família é esse ambiente propício, favorável. A multiplicação é o crescimento dos dons. É onde você incentiva o outro. Vai lá, faz, você pode. Vou fazer um curso de inglês. Isso aí, faz mesmo. Você é capaz, você... Olha, em menos de 5 anos você está fluente no inglês, eu tenho certeza disso. A família é aquele ambiente que quando a pessoa fala assim: eu vou comprar uma bicicleta, compre mesmo, vamos andar juntos. É onde nós somos incentivados e nós incentivamos. Seja o maior incentivador dentro da sua casa. Deixe de ser crítico, deixe de ser pessimista. É muito ruim caminhar com uma pessoa pessimista, que nada dá certo, que nada vai bem, vai dar errado, é um problema, vai quebrar, vai falir, sabe? Celebre a vida da pessoa. Toda vez que você celebra alguém, você está dando a oportunidade a essa pessoa de continuar fazendo aquilo que ela foi chamada para ser feito. Todas as vezes que você critica alguém no intuito de depreciar, você pode estar matando um sonho. Você pode estar matando um inventor, uma inventora, sabe? Como é importante você celebrar a vida de alguém, porque essa perpetuação, ela é justamente esse ambiente para a procriação dos dons e dos talentos. Quarto, por último, mas não menos importante, intimidade. A Bíblia diz em Gênesis 2:25, que é o versículo posterior: o homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Casar é conhecer um ao outro. Família é um lugar de intimidade. Você quer que eu te prove isso? Mamães vão saber melhor disso do que todo mundo. Mãe está lá no vaso sanitário, fazendo as suas necessidades. Pode ser o número 1 ou o número 2, ou os dois, não sei. E o filho está lá na porta: mãe, mãe, mãe. Já vi muito isso lá em casa, muito, e eu sei que isso é uma regra nas casas, nos lares. E está tomando banho, e eu estou lá tomando banho, e quando eu vejo, eu estou lá tomando banho tranquilo. Aí entra o Daniel, aí entra o Igor. Eu falei: gente, e está tudo tranquilo. É intimidade, família, sabe? Intimidade significa que não há segredos. Na família não pode ter segredo. Tudo que é oculto é errado. A Bíblia diz que não há nada que seja feito no oculto que um dia não seja revelado. Tudo que é feito às escuras é errado. Família é um lugar onde nós podemos confiar um no outro e falar as nossas limitações,
as nossas conquistas, os nossos sonhos. Família é esse ambiente onde você consegue compartilhar. Temos que ter essa liberdade, sermos sinceros. Eu já falei, eu acho aqui sobre da onde vem a palavra sinceridade, sincero, né? Toda vez que alguém ia comprar um jarro de barro, um vaso, né? E chegava e falava assim: eu quero um vaso que não esteja rachado. Por quê? Eles faziam o barro, faziam o vaso, primeira massa, né? Amassavam o barro ali, tal, e às vezes ficava uma pedrinha. E na hora de fazer ali, de formar o vaso, o jarro, ficava aquela pedrinha no meio do barro, e queimava o barro, e na hora do forno ali, do fogo, aquele jarro, aquele vaso, ele rachava, e gerava uma rachadura. E para não se perder o trabalho, passava-se então cera, e tampava-se a rachadura, e pintava. E às vezes esse jarro, esse vaso, ele poderia ser utilizado para outra coisa qualquer, menos ir para o fogo. Porque no momento que colocasse fogo nele, a cera iria derreter. E o que aconteceria? O que estava dentro do jarro, do vaso, iria rachar, ia vazar e se perder. E a pessoa chegava e falava assim: eu quero um vaso que não esteja rachado, um vaso sem cera, um vaso sincero. Sem cera, sincero. Aquilo que eu vejo é de fato aquilo que ele reflete. A família tem que ser esse ambiente onde eu vejo uma pessoa e eu sei quem ela é e que ela não tem esconderijos comigo. Deixa eu dar um conselho para vocês: não fique no quarto acessando o computador, tablet, celular, qualquer dispositivo que te conecte com o mundo escondido das pessoas. Davi ficou no palácio quando deveria estar na guerra, e isso trouxe um prejuízo muito grande para ele, porque ele achou que ninguém ia ver. Quando ele viu Batseba, quando ele viu a esposa de Urias, e no seu coração ele pensou em estar com ela. E todos nós conhecemos toda a história, a tragédia que foi tudo aquilo, de mortes, de estupro, de coisas terríveis dentro de uma família, por conta de um pecado. Eu digo para você: cuidado na internet. A internet é uma terra sem lei, principalmente hoje no Brasil, não tem muita regulamentação. Você acessa o que você quiser na internet hoje, e tem muitas famílias sendo destruídas de dentro para fora, com uma coisinha tão simples, um aparelho a ponto de um dedo, um toque, um clique. Famílias estão se perdendo. Eu digo para você: não fique dentro do seu quarto sozinho, principalmente você que tem alguma dificuldade, ou que já teve, já está curado, amém, estou liberto, pastor, apóstolo, estou liberto, mas cuidado, porque pode ser que você caia outra vez. Então, a nossa vida familiar, ela tem que ser feita de transparência. Às vezes eu falei uma coisa, que antigamente a nossa vida era, o costume dizer era: a minha vida é como um livro aberto. Hoje, nós temos que dizer: a minha vida é um celular desbloqueado. Quantos aqui estão dispostos a desbloquear o celular para que as pessoas da sua casa vejam o que tem no seu celular? Se você tem alguma coisa no seu celular que não pode ser vista por outras pessoas, está errado. Se alguém quiser pegar o meu celular aqui e ver, só vou pedir para não ler as mensagens e as conversas, porque tem muita conversa pessoal, mas as minhas fotos, os sites que eu navego, os acessos que eu faço, podem ser vistos. Da minha família, tem que ser visto. De vez em quando faz uma inspeção de rotina, mão na parede, me dá o aparelho, igual a polícia mesmo, né? Em casa eu fiz esses dias, estou achando que não? Peguei os 3 celulares, falei: todo mundo, aparelho aqui, coloca os celulares, inspeção de rotina, mão na parede, todo mundo. Claro, não foi para mão para a parede, né? Mas eu quis ver onde é que eles estavam indo,
com quem estavam conversando, o que estavam falando. De vez em quando eu vejo alguém no quarto com o celular, você está fazendo o que aí? Vem para a sala, porque é onde todo mundo está. Transparência. Pesado isso, né? Mas isso são pilares que trazem o sucesso da nossa casa. Poderia citar 50 pilares, mas resolvi escolher 4. Que nós precisamos ter. Porque quando nós cumprimos princípios de gratidão, de fidelidade, aliança, de crescimento, nós estamos abertos à bênção. E eu termino dizendo a você que meu maior sonho é ver todos os seus familiares e parentes servindo ao Senhor junto aqui conosco. O meu maior sonho, como pastor, como apóstolo, é ver cada um dos seus, todos, primos, tios, avós, e eu tenho trabalhado incansavelmente, sabe? Eu acordo cedo, eu durmo tarde, eu oro por vocês, eu estou na igreja, eu visito, sabe? Por que eu faço tudo isso? Porque eu quero levar a sua família para o céu. Eu quero chegar diante do Senhor e falar: Senhor, estão aqui. Está aqui, Senhor, cada um deles. Ninguém se perdeu. Ninguém se perdeu. Eu quero que você diga a mesma coisa. Mas cabe a você essa decisão de honestidade e fidelidade. Fique de pé no seu lugar, porque senão eu prego até meia-noite. Mas eu quero orar pela sua família, porque nenhum da sua casa vai se perder. Nenhum da sua família. Ninguém vai se perder. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há uma estrutura dorsal. Há uma estrutura como uma espinha dorsal que está sustentando você, que sustenta a sua vida, que sustenta a sua família. Se você não trouxe ainda os pedidos de oração pela sua casa, pela sua família, temos mais papéis aqui. Tem uma caneta aqui, vem cá, Carol, pega aqui para mim, filha. Se você não anotou, por favor, anote. Traga ao altar, porque nós vamos orar e declarar e tomar posse. Sabe, pode parecer algo simples. Não vejo. Veja pelos olhos da fé, porque coisas estão se movendo no mundo espiritual. A Bíblia diz que aquilo que 2 ou 3 de nós, se nós concordarmos aqui no céu, se ligarmos aqui na terra, será ligado no céu. Quando nós ligamos uma palavra na terra, essa palavra ela é ligada no céu. Nós temos declarado que a nossa família é do Senhor. Nós temos declarado que nenhum dos nossos se perderá. Nós temos declarado prosperidade, cura, salvação sobre a nossa casa. E isso é inegociável. E nós ligamos essa palavra como igreja. Olha, eu não vou testemunhar hoje porque eu vou esperar que tudo aconteça. Mas um anúncio de dias ruins começaram a vir sobre as nossas vidas. E boa parte deles vocês conhecem, mas a outra parte não. E minha esposa disse algo para mim: amor, Deus sempre cuidou de nós. Deus sempre cuidou de nós. E eu falei: amém. E essa palavra dela conforta o meu coração. E quando eu vejo realmente as promessas se cumprindo, como eu sei que você também vê, eu vejo e tenho a certeza de que Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de você. Feche os teus olhos. Apresente a sua família diante do Senhor nessa noite. Pai, no nome de Jesus, nós apresentamos, Senhor. Nós apresentamos, papai, os nossos descendentes, a nossa geração, filhos, primos, tios, pais, avós, irmãos, nós apresentamos diante do Senhor. Essa noite, papai, nós apresentamos diante do Senhor. Porque nenhum deles vai se perder. Ninguém vai ficar no Egito. Vai todo mundo com a gente. Para onde a gente está indo, que é o céu, vai todo mundo. Ninguém vai ficar para trás. Não existe palavra
de miséria sobre a nossa casa, existe uma palavra de bênção e conquista. A sua família, a sua casa é do Senhor Jesus. Nessa noite, em nome do Senhor Jesus, eu oro por você, eu oro pela sua família, que no nome do Senhor Jesus as oportunidades sejam abertas, oportunidades de conquista, oportunidades de emprego. Senhor, sara os relacionamentos que estavam se perdendo. Pai, sara, restaura, em o nome do Senhor Jesus. Pai, nós cremos na Tua poderosa mão, nós nos submetemos à Tua vontade, Senhor, de andarmos segundo o que a Tua palavra diz, de andarmos, Senhor, segundo o que as Tuas verdades afirmam sobre nós. Por mais que seja difícil, nós nos submetemos, porque se nós achamos ruim a colheita, se o fruto que nós estamos colhendo é ruim, precisamos examinar o fruto que nós temos semeado. E nessa noite é tempo de se examinar, de avaliar como tem sido o seu comportamento dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro desse ambiente que precisa ser um ambiente inviolável, um ambiente de cuidado. No nome do Senhor Jesus, eu quero lhe abençoar. Esse ano ainda nós veremos muitas conversões. Esse mês ainda nós veremos muitas conversões. Libertação dos vícios, libertação da prostituição, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo você, abençoo a sua casa. É tempo de conquista e de avanço. Em nome do Senhor Jesus, nós levantamos as nossas vozes, levantamos as nossas mãos, erguemos o nosso pensamento, papai, ao Senhor, e declaramos em nome do Senhor Jesus: cumpra em nós o teu reino, papai, em nome do Senhor Jesus. Aleluia e glória a Deus. Aplauda o Senhor, igreja. Aplauda o Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, toda honra, glória e adoração. Aleluia, glória a Deus. Já quero encerrar. Quero lembrá-los que sábado nós temos rede de casais. Então eu quero convidar você que está namorando, você que está noivo e você que está casado. Não é rede de casados, tá? Rede de casais. Então vem para cá, vem para a igreja às 8 horas da noite. Você que não está no grupo do WhatsApp dos casais, procura tanto a apóstola Elaine, quanto o Elmar e Odília, Kelly também, o Jasne, eles têm lá o como. Aliás, tem um link para entrar no grupo da igreja, tem lá um convite, entre, tá bom? Nós estamos tratando as coisas lá. Domingo, para algum aviso? Não, ninguém? Amém? Domingo a gente canta, tá? Canta parabéns. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Esqueci meu presente, não sei o que, cadê o cachorro quente? Glória a Deus, fique de pé, dê a mão para o seu irmão que está ao seu lado. Vamos agradecer ao Senhor, agradecer ao papai por essa noite tão formidável. Senhor, no nome de Jesus, obrigado por esse culto de celebração ao teu santo nome, por esse culto da família, por esse culto em que nós aprendemos um pouco mais, e baseado nesse aprendizado, porque a partir do momento que nós conhecemos a verdade, então ela nos liberta, e por esse aprendizado tão formidável, que nos deu a oportunidade de uma mudança, que no nome do Senhor Jesus, as famílias, as casas, os lares desta igreja, desse ministério, seja conhecido pelos milagres, pela salvação, em o nome do Senhor Jesus. Papai, que essa noite ainda seja uma noite de milagres, de cuidado. Leva-nos em paz aos nossos lares, conduz em segurança, que a graça, que a paz e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um, sobre cada homem, sobre cada mulher, em o nome do Senhor Jesus. E todos digam amém. Glória a Deus, aleluia, amém. Abrace pelo menos 10 pessoas e diga que foi muito bom estar com ele nessa noite. Amém? Lembrando, não perca as atividades da semana.
Fique atento às células, em nome de Jesus.